todo mundo que está assistindo a gente. Eu agradeço a oportunidade, né, de estar podendo, pelo convite que a Claudilene fez para a gente estar aqui, contando um pouquinho do testemunho do meu pai. E para todos os irmãos, né, que conhecem aqui da Igreja Evangelho da Libertação, o meu pai, ele é um senhorzinho que fica ali quietinho, né, o irmão Toninho, cabelinho branco. E é um testemunho assim muito bonito, porque normalmente os pais costumam ver os filhos nascerem. Sim. E eu vi meu pai nascer. Aleluia, né? É coisa sobrenatural mesmo. E foi no ano de 1997 que tudo começou. Eu tinha entre 11 e 12 anos de idade. Aos irmãos fazendo a conta lá para ver quantos anos eu tenho agora. E começou com meu pai ficando muito fraco, muito doente, uma anemia muito profunda. E ele ia e voltava dos médicos sempre. Só que nenhum médico conseguia dar um diagnóstico. Su, segura um pouquinho aí. Quantos anos seu pai tem hoje? Meu pai fez dia 29 agora. Ele fez 73. 73 anos. E por isso também ele não pôde estar aqui com a gente, sim, né? E você está representando muito bem ele, claramente. E segura um pouquinho aí. Dá uma segurada. Eu quero que o Cleito também dê uma saudação, tá bom, Cleito? Continua aí, calma aí, Su, segura aí. Amém. A paz do Senhor para todos. Grandes coisas o Senhor tem nos feito. É por isso que nós estamos alegres. É motivo de muita satisfação estar aqui nesta noite para transmitir esse novo nascimento, esse testemunho maravilhoso do meu sogro. Realmente é tremendo. Ele, através de uma oração, Deus mudou a vida, mudou o rumo da história. E acho que é o momento que você deve compartilhar, você deve parar tudo que você está fazendo aí e ficar com a gente aqui. Amém? Então é o seguinte, vamos voltar aqui. A Ana Paula de Oliveira também está nos assistindo, um abração. Então vamos voltar aqui para o nosso testemunho. Ô Su, o seu pai, nessa época que ele estava doente, ele conhecia já o Senhor Jesus? Você e seu pai, sua família não tinha ainda acesso, assim, não conhecia o Senhor Jesus que vocês conhecem hoje? Nós sempre fomos muito religiosos. Sim. Né? Eu fiz toda aquelas rezas, eu conhecia todas, mesmo sendo criança. A gente sempre ia à igreja, mas a gente conhecia Jesus assim de ouvir falar, né? Era todo um ritual, né? A gente conhecia Jesus, não que ele não seja rei soberano, mas a gente não conhecia Jesus como pai. Sim, sim. Né? Porque tem uma diferença muito grande. Sim. E minha família, meus irmãos, a minha irmã em especial, mais velha, né, Priscila, ela fez todo aquele processo de catecismo, crisma, primeira comunhão. Eu fiz, aí quando chegou na vez do meu irmão, daí já não deu. Eu acredito que Jesus, ele sempre esteve no nosso meio. Sim, ele tinha um projeto, né? Com certeza. Eu sempre falo que os nossos irmãos de outras religiões são cristãos também. Seguem a palavra, né? Os nossos irmãos católicos aí são cristãos. Eles seguem a palavra de Deus, seguem a Cristo, né? Sim, com certeza. Sim, mas são experiências muito individuais, né, Su? Sim. São coisas assim que é muito focado assim no indivíduo. Então Deus sabe como que ele trabalha e onde trabalha e como trabalha, sim, né? E aí, Su, como é que seu pai estava? Como é que ele descobriu? Ele trabalha ele é mecânico. Ele é mecânico. Sempre foi. Ele é autônomo, né? E ele tem uma oficina em casa. Sim. Agora ele não exerce mais, ele está aposentado, né? Amém. E ele sempre mexeu muito assim com produto químico e pintura. Ele sempre funilaria e pintura. Sempre foi muito bom. Modéstia à parte, meu pai sempre foi muito bom. É verdade mesmo. E assim, em questão familiar, por causa da gente de ser cristão a vida toda,
graças a Deus, a gente sempre teve uma família muito estruturada. Amém. Né? A gente sempre foi à igreja, a gente ia às missas, né? Tudo Sim. bonitinho. E por essas questões também, meu pai sempre foi um excelente provedor, nunca deixou faltar nada. A minha mãe, quando teve a minha irmã, ela sempre trabalhou, mas quando ela teve a minha irmã, a partir dali ela pensou assim, não vou deixar meus filhos com os outros. Meu pai falou, então para de trabalhar, fica em casa, cuida das crianças. Então eu era assim, era uma família que a gente tirava férias. Ah, legal. Sabe, e eu cobrava muito da minha irmã. Priscila, você precisa tirar nota boa, porque precisa passar, porque nós vamos pra praia. Ai, meu Deus. Era assim, ela lembra disso, ela suava. E hoje você pega no pé dos seus filhos, né? Hoje eu pego no pé deles. Tem 3, né? É. 3 filhos lindos e abençoados. Mãe, a gente vai pra praia se a Priscila passar de ano, porque ela é bem mais velha que eu, né? Sim. Então, nessa época, assim, a gente sempre foi uma família muito abençoada. Sim, não faltava nada, Não graças faltava a Deus. nada. Mas e aí, o que aconteceu? Mas assim, por questões, não sei se eu posso contar tudo. Posso contar tudo? Não sei, será que nós temos tempo para isso? Por questões assim, de herança na família do meu pai. Questões de herança, assim. Eu já estou pulando, daqui a pouco eu volto nessa parte. Daqui a pouco eu volto. Então, meu pai ficou muito doente. Começou a ficar muito doente. Foram aborrecimentos, isso? Aborrecimentos? Bom, a gente é causa. Não, a gente não sabia, né, o motivo. Até aí, sim. então, a gente não sabia motivo nenhum de nada. Sim. E o meu pai sempre foi uma pessoa muito ativa. Muito ativo, né? Muito ativo. Ele é Sim. assim, ele dorme com a galinha e acorda com o galo. O galo. Até hoje ele é assim. Então Sim. ele sempre foi muito ativo. E de repente começou a ficar fraquinho. Entendi. Mudar os comportamentos dele, né? E ficar diferente, não conseguia mais trabalhar. Ficava apático, Apesar né? de ser criança, eu sempre fui muito... Eu nunca fui muito de falar. Sempre observadora. Mas observadora eu sempre Sim. fui muito. A minha irmã viveu muito mais do que eu. Sim. Porque nessa época ela já tinha 18 anos. Entendi. 18, 19 anos. Ela sofreu bastante também, porque quando chegou uma hora que realmente meu pai não conseguiu mais trabalhar, minha mãe não trabalhava. Entendi. Então minha irmã saiu para trabalhar, muito nova, 18 anos, ela saiu para trabalhar. Nessa fase, o seu pai já sabia o que ele tinha? Ele não conseguia, os médicos não descobriam. Sim, Ele ia, entendi. voltava ali, voltava ali, voltava do médico, não tinha um diagnóstico. E fraqueza. E começou a surgir vários sintomas. Ele tinha muitas feridas embaixo dos braços. Sim. Na língua, tinha muita ferida na língua. Então ele começou a não conseguir mais comer. Oh, Deus. Ele não conseguia mais beber água. Oh, Jesus. A água, ele conta que ele bebia água, parecia que ele estava tomando ácido. Meu Deus. E às vezes a minha mãe molhava a língua dele, assim. Senhor. Eu lembro da minha mãe passando uns produtos, assim, que ela fazia em casa para poder aliviar as feridas. Né? Uhum. Meu pai disse que tinha um barulho na cabeça que ele às vezes ele não gostava de ficar no silêncio. Meu Deus. Porque quando ele ficava no silêncio, ele ficava perturbado com aquele barulho. Contínuo, né? E era assim, começou a ter vários sintomas e os médicos não entendiam assim o que era. E ele já estava com anemia profunda, já não conseguia mais comer. E a gente viveu assim situações dele entrar no chuveiro para tomar banho e ficar a água caindo lá. A gente não batia na porta, pai, não sabia não nem respondia. se ele estava, né, consciente. E quando a gente abria a porta, assim, minha mãe abria a porta porque sempre teve a chavinha em reserva, né, pro lado Sim. de fora. Meu pai estava deitado no chão ainda de roupa, porque não tinha força para tomar banho. Meu Deus. Eu lembro muito claramente disso. E a gente viveu tudo isso, né? Sim. E os médicos nada de achar o que ele tinha. Até que teve uma vez que, como ele não conseguia mesmo mais comer, o médico falou: agora a gente vai precisar internar, porque agora ele precisa se manter no soro, né? Sim. E aí meu pai... Vocês como filhas, vocês achavam que o seu pai estava com os dias contados? Ele achava. E tem um episódio que eu quero que você conte. Por ele achar que ele iria morrer, o que ele fez? Eu lembro disso porque eu sei da história. Antes do meu pai ser internado,
ele foi na clínica, né? O médico falou para ele, olha, eu vou precisar internar você. Ele falou, então, mas eu preciso de um tempo, que eu preciso resolver umas coisas. Porque ele sabia que ele ia e não ia voltar mais. E quando antes dele ser internado de vez, as coisas que ele precisava resolver ele pensou assim, eu preciso arrumar alguma coisa para minha esposa, né? Porque eu vou deixar ela com 3 filhos. Meu Deus do céu, olha a cabeça, né? Claudilene, minha mãe tinha 40 anos. Jesus, nova, né? Eu fico imaginando assim, eu já estou quase com essa idade. Então, eu fico pensando, meu Deus, né? Verdade. Com 3 filhos. E aí, eu lembro disso perfeitamente. Eu estava com eles dentro do carro. Meu pai foi, minha mãe dirigindo. Meu pai estacionou na frente da casa do encarregado da fábrica do Pedregulho. Sim. Ele entrou, foi pedir um emprego para minha mãe, que ela era costureira, sempre ela foi. Sim. Já tinha experiência. Ele saiu de lá com o emprego para minha mãe. Olha só. E eu lembro que ele teve que vender alguns terrenos que ele tinha para acertar algumas coisas. Ele fez tudo isso. Ele estava preparando tudo para o dia que ele morresse, se vocês ficassem bem. Olha só, para vocês terem noção que ponto que chegou essa família. Agora vocês imaginam o psicológico desta casa. Sim. Psicológico de crianças que eram pequenas ainda, você, sua irmã e seu irmão, né? Sim. A esposa e o próprio pai, né? Sim. Aí às vezes a pessoa está passando por certos momentos tão difíceis aí, você pode estar passando por isso aí. Fica firme, presta atenção, o que Deus vai fazer nesse lar. E aí, o que seu pai fez? E aí ele acertou todas as contas que tinha, ele conseguiu um emprego para minha irmã, ele conseguiu para minha mãe, e quando ele estava assim, tudo certinho, isso em questão de 1-2 semanas. Sim. Porque o médico falou, eu preciso internar você, urgente. E meu pai se arrastando para fazer tudo isso. Ele falou, não posso ser internado antes de resolver. E por último, ele levou a gente no cemitério. Olha isso, gente, isso aí é de matar, né? Porque, meu Deus, ele falou assim, gente, vocês não sabem, mas aqui é a cova? É a cova, o túmulo, né? Da minha família. Da família dele. Ali estão meus avós, né? Sim. E aí ele falou pra gente assim, olha, quando o pai morrer, é aqui que vocês vão colocar o pai. Ai, Jesus, tem misericórdia. Meu Deus, que situação é essa? Ai, Senhor. Eu não sei se meu irmão lembra muito dessas coisas. Ele era muito pequeno, né? Ele tem diferença de 2 anos de mim. Só que menino, às vezes, estava soltando pipa, jogando videogame, né? Tampa o ouvido aí, Clay. Vamos falar mal dos homens um pouquinho. Não é, mas eu sei. Eu acredito que ele lembra muito, sim. Sim. Ele lembra muito, sim. Mas eu então, seu pai que... chegou a levar vocês no cemitério, mostrou a cova da família deles, para que quando ele morresse fosse enterrado ali. Isso. Vocês estão ouvindo isso, gente? Mas e aí, isso? O que aconteceu depois disso? Que nós estamos aqui ansiosos. O meu pai foi internado, né? Aí depois que ele organizou tudo, ele foi internado. Aí começou o seguinte: eu com 11, 12 anos, minha irmã trabalhando fora, meu pai internado, minha mãe trabalhando. Sim. Aí então eu tinha que olhar meu irmão, né? Aí a gente amadurece mais do que devia, né? Verdade. Porque hoje eu tenho o Davi lá em casa, nosso super mocinho. Verdade. Acho que é por isso também que eu cobro bastante dele, de tudo, né? Sim. E a gente ia para a escola, voltava da escola, minha mãe uma correria e tudo mais. E eu lembro que quando a minha mãe saía da fábrica do Pedregulho, ela ia direto para Santa Casa, onde meu pai estava internado. Todos os dias ela fazia isso. Ela saía do serviço e ia para Santa Casa. E o meu pai, naquela situação que só piorava, fazia exames, não vinha o resultado e o médico não sabia o que ele tinha e nada acontecia. E ele ficou naquele quartão assim que fica vários pacientes, né? Sim. E todos os dias que a minha mãe ia lá, o meu pai estava desesperado porque tinha morrido um. Ai, Deus poderoso. E era assim, morre um, morre outro, morre um, morre outro. Eu lembro como se fosse hoje. A minha mãe chegou do hospital, ela abriu o portão da garagem e ela chorava desesperadamente. Oh, Deus. Até a vizinha, que agora não é mais nossa vizinha lá, mas ela era muito amiga da minha mãe.
E ela viu a minha mãe no carro antes de entrar. Ela viu minha mãe chorando muito. Imagino. E ela veio atrás desesperada porque ela achou que meu pai já tinha morrido. Meu Deus. E a gente achou também, né? É. E a minha mãe naquela situação, a minha mãe falou assim: eu vou tirar ele de lá. Se ele tiver que morrer, ele vai morrer aqui. Opa. Nossa, se ele tiver que situação, morrer, ele né? vai morrer aqui em casa. Entendi. Aí passou, acho que foi no outro dia, não me lembro certinho, meu pai veio mesmo. Ela foi no hospital, ela assinou um termo de responsabilidade. Sim. O médico falou: olha, você está levando ele para morrer na sua casa. Ela Jesus falou: eu sei. amado. Ele vai morrer lá em casa, porque aqui não tem condições. E eu lembro que a minha tia Silvia, nossa, gente, minhas tias, as irmãs da minha mãe. Tem até um parente seu ligadinho aqui, Pastor Fábio, conhece? Conheço. Primo, tá mandando aqui, ó. Deus abençoe minha prima Suelen. É, meu primo. Seu primo, manda um abração pra você. Tá E ligadinho. Aí, eu lembro das minhas tias, né? As irmãs da minha mãe. Sim. E elas fizeram de tudo pra gente não sentir tanto. Eu lembro que a minha tia passava em casa à tarde, porque eu estudava de manhã. Sim. E aí à tarde ela passava em casa, pegava. Eu lembro muito disso. O cuidado, né? A família, né, gente? Eu não podia entrar no hospital porque eu era menor de idade. E ela me levava na janela da Santa Casa. Eu via meu pai pela janela, minha tia Silvia me levava. Olha só. Eu lembro disso. E aí dali ela via que eu ficava tristinha, ela me levava ao supermercado, vamos comprar as coisas. E a gente vê como a família é importante. É importante, né? demais. E marca, né? Olha pra você ver. Marcou. Eu não esqueço disso, nunca mais. Sim. E aí foi onde meu pai veio para casa. E aí a gente viu ele pior ainda. Meu pai Deus. era um saco de osso. Eu acho que ele tinha uns 40 quilos, era muito. Nossa, e o seu pai é alto, né? Ele não é alto, mas ele sempre foi... Corpudo. Porque quando ele era jovem, ele fazia halterofilismo, né? E ele todo orgulhoso disso. Mostra os músculos, né, pai? Pois é. E ele murchou. Ele tá assistindo? Eu não sei se a minha irmã conseguiu? Passar pra ele. Ah, irmão Toninho, se estiver assistindo, ó... Deus abençoe. Se ele não estiver assistindo, ele vai assistir depois, que eu com vou certeza. mostrar pra ele. Sim. E aí, sua? E aí, então, quando eu vi meu pai chegando em casa naquela situação, eu falei, não, alguma coisa tem que fazer diferente. Sim. Porque a gente fazia tudo, né? A gente fazia, assim, A minha irmã, eu acho que ela aprendeu a cozinhar aí. Porque ela fazia de tudo pro meu pai comer. Fazia sopa não sei do que, sopa não sei do que. Que mão boa que tem, né? Deus abençoe, Su. Suviana não, é a Priviana. Isso. A Suviana é você. E ela aprendeu a cozinhar, eu acredito que foi ali, porque, nossa, ela fazia de tudo, porque ela queria que meu pai comesse, ela fazia sopa, ela fazia não sei o quê. E aí a gente viu que nada estava acontecendo. Sim. Eu lembro do meu tio Eduardo, esposo da minha tia Silvia, ele sentado na cama do meu pai assim, falou assim, não vai faltar nada para você. Deixa eu pagar tudo para você, porque ele sempre foi militar, né? Eu sei que a família fez tudo que pôde. Tudo que pôde, né? Tudo que pôde. Mas o impossível, somente Deus que poderia fazer na vida dele. Aí já, né? Quando foi para casa, ele já tinha um diagnóstico médico do que ele tinha. Mas quando ele foi para casa, aí o que eu não sei se não sei informar se daí meu tio pagou para ele. Sim, eu não sei você informar. não tem essa noção. Mas aí ele foi no particular. Sim. Aí quando ele foi no particular, Dr. Milton Pérez, ele é vivo até hoje. Excelente médico. Mas eu acredito que já foi a mão de Deus que direcionou, né? E quando o Milton Pérez, por fim, descobriu, já era o último grau da leucemia. Meu Deus. Ele estava já no último estágio. Que é o câncer. É o câncer de medula. A medula não fabrica mais o sangue, né? Sim. Ela não fabrica mais o sangue. Só que assim, se você for pensar bem, nossa, mas por que não diagnosticou antes? Porque se tiver diagnosticado antes, tem algumas coisas que tem pode o tratamento, fazer. que é quimioterapia, radioterapia, Exatamente. mas ele nem conseguiu fazer isso, né? Porque não conseguiu. Quando descobriu, sim, já tava. O médico falou, agora já não tem mais o que fazer. Não tem mais o que fazer. Ô Su,
a gente sabe que nada é por acaso, que tudo está no controle de Deus, né? Então eu sei que, de alguma forma, o pastor João Fabrício teve acesso à sua casa, porque como ele sabia que o seu pai, né, tinha oficina mecânica, ele precisou de um serviço do seu pai e foi atrás do seu pai. Sim. Não foi isso que aconteceu? Sim. Aí, só que assim, eu falo muito com as crianças quando nossa, saudade demais das crianças do cultinho, né? Tia Celinha. E um dia eu contei para as crianças no cultinho esse testemunho, não assim todo ele, sim, mas uma parte. Eu falei assim: criança, ore. Ore, porque se você vê assim, super-heróis por aí, você quer ser. Verdade, agora eu lembrei a sequência. Muito bom. Você quer ser, você fala assim: eu queria ter tal poder, queria ser tal. Olha, ter com habilidade, né? Você tem superpoder, que é a oração. A oração. Glória a Deus, oração, aleluia. Nossa, a oração de uma criança. Por isso que eu creio que Deus fala, né, que a gente não vai conquistar o reino do céu se a gente não se tornar como uma criança, porque é uma inocência, né? É uma coisa que vem quando a criança pede algo porque ela realmente quer aquilo. Exatamente. De todo o coração. De todo o coração. E eu lembro que todos os dias à noite, não lembro quantos dias foi esse, porque foi tudo muito curto. Foi um espaço muito curto de tempo. E eu lembro que um dia eu entrei no quarto e eu fiz todas as rezas que eu conhecia. Mas eu sabia que faltava algo. Então eu peguei e comecei a falar assim: Senhor, não deixe meu pai morrer. E eu orava a Deus. Eu não lembro exatamente as palavras que eu usava, mas eu lembro que eu entrava no quarto, fazia as minhas rezas que eu tinha que fazer. Sim. E depois eu orava a Deus. Glória a Deus, aleluia. Aí foi onde tudo aconteceu. Glória a Deus. Um dia o pastor Fabrício precisou, depois de muitos anos, porque os dois eram muito amigos na juventude. Sim, eles eram amigos. Aí o seu Fabrício se converteu, meu pai ficou no mundo, né, pai? E aí, depois de todos esses anos, o seu Fabrício precisou de um conserto no carro. O mecânico dele não podia fazer. Ele se lembrou do meu pai. Olha, mas eu sabia já que era o Espírito Santo de Deus. Aleluia. Né? E ele foi em casa, eu atendi ele. E glória ele perguntou Deus, do meu aleluia. pai. Eu falei: olha, seu Fabrício, meu pai tá lá, assim. Mas chamei minha mãe conversou com ele tudo. E ele perguntou se meu pai queria uma oração. Aí meu pai aceitou. E foi um reencontro muito bonito, porque foi um encontro de amigos também, né? Também, fazia tempo já que eles não se viam, Fazia muito tempo, muitos anos, né, que eles não se viam. Aí foi um reencontro muito bonito. Só que nesse dia ele falou: olha, eu venho amanhã orar. Porque eu lembro que ele colocou a mão no meu pai, ele arrepiou inteirinho. Ele falou assim: amanhã eu venho orar, tá bom? Eu venho. A importância de ter o discernimento do Espírito, porque exatamente. Em algumas circunstâncias o pastor chega e já ora, né? E agora em outras há a preparação, né? Sim. Mas isso aí é individual, isso aí é um tratamento de Deus para a pessoa, né? Porque ele sabia que era algo grande que estava ali, né? Sim. E aí no outro dia ele foi mesmo. Ele aleluia. Foi mesmo. E o meu pai sentado assim, e eu lembro até hoje, porque a sala da minha mãe já abria, meu quarto já dava direto na sala. E quando o pastor chegou, eu já corri pro quarto. Entendi. E o pastor orando na sala e eu orando no quarto. Sim. E o pastor orou. O pastor Fabrício orou pro meu pai. Eu lembro que ele foi também com outro pastor, ou não? Foi o pastor Francisco? Foi, ele foi com o pastor Foram os dois, Francisco. né? O pastor Francisco, há muito tempo, fez parte do nosso ministério. Hoje ele tem o ministério dele. Sim. Eu lembro que no testemunho os dois foram orar pro seu pai. Foram. E aí eu acredito que foi até por isso que o pastor Fabrício falou: deixa que eu venha amanhã. Sim. Porque ele não queria nem orar sozinho. Eu acredito que também tenha sido por isso. E o pastor Francisco até hoje continua amigo do meu pai. Aleluia. Né? E aí, como é que foi a oração? É importante, presta atenção como é que foi a oração e o que aconteceu depois da oração. Então, foi uma oração de libertação, né, de espírito de morte. Sim. Eu não ouvi tudo, porque eu fiquei lá dentro do quarto, assim,
E até o pastor Fabrício achou, né? Falou assim, não, é melhor a criança não ficar na sala. Aí eu fui para dentro do quarto, eu orava lá no quarto, tudo Sim. mais. Mas naquela expectativa, eu tinha certeza. Sabe aquela criança que está esperando um presente e que parece que lá na sala o Papai Noel tá lá com o presente? Uma alegria muito grande. Você sabia que você... Eu sabia. Entendi. Quando eu estava dentro do quarto, eu falei, Aleluia, hoje, glória a Deus. Eu tinha certeza. Tá vendo? E hoje, muitas das vezes, falta essa certeza agora Sim. na fase adulta. Olha só, né? Como é que a gente vai Por perdendo? isso que a gente precisa reconquistar de novo, resgatar de novo essa questão da criança. É verdade mesmo. E aí, quando eu saí assim, meu pai estava assim, ó, vermelho. É. Sendo que ele não tinha cor mais. Meu Deus. Meu pai não tinha mais cor, ele era pálido, amarelo, ele era assim, igual uma pessoa que tem problema no fígado. Sim. Ele era totalmente pálido. Entendi. E ele não ficava de pé. Cheguei lá e estava de pé, pulando na sala. Meu fazendo Deus um monte de coisa. do céu. E foi instantaneamente curado. Eu me lembro que o meu pai contou pra gente que quando ele fez a oração, o irmão Francisco teve a visão que algo negro saiu de dentro dele, né? A doença em forma de espírito maligno ali, ou espírito maligno em forma de doença, não sei como que eu vou classificar isso. O irmão Francisco viu que saiu quando houve a expulsão daquela enfermidade do espírito de morte, e que seu pai suou dos pés à cabeça, que molhou a roupa dele, né? E a partir daquele momento a cor voltou no seu pai, Sim. o vigor voltou no seu pai, a alegria voltou no seu pai, tanto que você viu pulando, né? Sim, foi. Ah, meu Deus. E assim, dali Glória pra a frente, Deus, aleluia. O médico não acreditou. Ele viu assim todo Aleluia, a recuperação glória do a meu Deus. pai, né? Ele viu depois toda a recuperação do meu pai, mas foi assim, foi instantaneamente. Glória a Deus. E Depois hoje, dali ele não voltou mais pra cama. aleluia. E hoje o seu pai é um homem forte que põe a gente no bolso, né? Hoje o meu pai tem que, com 73 anos, tem que falar, pai, desce daí. Tá lá Para de subir nesse lugar. na mangueira, podando a mangueira lá. Aleluia. E assim, eu acredito hoje que Deus tinha um propósito em tudo. Deus permitiu tudo isso, porque assim, o irmão Francisco, ele tem o dom de visão. Sim. E até por isso o pastor Fabrício pediu para ele estar lá junto. Aham. E ele falou que foi tudo uma questão de herança, tudo uma questão de família lá atrás. E foi feito um trabalho pro meu pai. E ainda tem gente que não acredita. Tem gente que não nisso, acredita. né? E aquele versículo que diz assim, sou mais que vencedor. Sim. Eu vivi isso. Por quê? Porque quando parecia que nada ia acontecer, Sim. quando a gente viu que ali que meu pai ia ser enterrado, ele ia morrer, Olha ele só. ia para lá. Oh, Deus. Eu vi meu pai nascer de novo. Aleluia. Meus irmãos hoje todos, minha mãe, obreira do Senhor. Glória a Deus. Houve, né, uma mudança de Exatamente. vida na família, né? E assim, meu pai não só renasceu de novo, como toda a família junto com Glória ele. a Deus. A partir dali, meu segundo pai, pastor Francisco agora, pastor Fabrício, desculpa. Pastor Fabrício, meu segundo pai. Sim. E ali Glória a gente a Deus. constituiu família, a gente cresceu. Amém. A gente está aqui no ministério e isso faz 22 anos. 22 anos. Então, E foi no mês de março de 98. Nós pisamos na igreja, primeira vez, lá no Alexandre Fleming. olha só. Março de 98. E firmes até hoje, Até em nome hoje, de Jesus, em nome né? de Jesus. Glória a E- Deus. E você não é boba nem nada, você conquistou o coração do meu caçula, né? Do nosso caçulinha, né? Então, né? Glória e assim, a Deus. o meu pai, ele se viu muito nessa música. Ah, né? você quer- vamos lá? Essa música é para ele. Então. Exatamente. Aquilo que parecia Impossível. Escuta só. Aquilo que parecia não ter saída. Aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou
que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Recebe aí, em nome de Jesus. Está vendo como o Senhor não mudou? Olha, não acredite em tudo que te falam não, viu? Seu problema tem sim solução. O nome dele é Jesus. Você pode estar entristecido, você pode estar cabisbaixo, mas eu falo para você nessa noite, Deus não faz acepção de pessoa, não tem filhos prediletos. Assim como ele curou o seu pai, ele pode curar você também. Ele pode curar o seu filho, a sua esposa. Ele pode transformar a sua vida. Esse é o Deus que nós servimos. Se não fosse, nós não estaríamos aqui em meio à pandemia, saindo da nossa casa para falar de Jesus para você. Nós estamos aqui porque nós sabemos quem nós temos crido. Amém. E eu quero que você fique com essa palavra no seu coração, em nome de Jesus. Amém. E eu quero aproveitar e mandar um beijo para as minhas tias, minha tia Marlene, minha tia Silvia. Eu lembro de tudo que aleluia, fizeram por mim, viu? Eu lembro sim. Glória a Deus. Até estão nas minhas orações, em nome de Jesus. Olha, tem bastante gente mandando abraço aqui. Silvia Fred Santos falou que eu acredito que existe gente má, mas Deus é mais mesmo. Jesus. Tem. Mas olha só, nossa luta não é contra o sangue, não é contra a carne. É o que está por trás dessas pessoas. Exatamente. Né? E existem sim espíritos hereditários que acompanham família e precisam ser expulsos. Que você seja um canal de bênção na sua casa para expulsar esses demônios em nome de Jesus. Sim, nós vamos fazer uma oração agora para todos os enfermos, tá? Vamos focar nas pessoas que estão enfermos. Aproveitando que o pastor Cláudio Japão está aqui em nosso meio, eu gostaria que o pastor Cláudio viesse aqui. Ele vai fazer uma oração a todos os enfermos. Gente, nós temos uma novidade aqui agora. Podemos chamar? Podemos. Antes do pastor Cláudio, gente, pode ficar tranquilo, ó. Aqui nós estamos todos direitinho, de acordo com a orientação da Secretaria de Saúde de Guaratinguetá. Todo mundo de máscara. Vocês agora vão conhecer nosso irmão Toninho, que foi curado do câncer de leucemia. Irmão Toninho, gostaria que você viesse aqui. O papito da nossa irmã Su, vem a mãe também. Viesse aqui. Tudo de máscara. Continue de máscara. Não tira a máscara não. Vocês dois, por favor. A sua mãe tá com vergonha. Minha mãe tá. Vocês vão conhecer então o irmão Toninho, que foi curado de leucemia. É uma benção, irmão Toninho. Para quem era um saco de osso, não se assustem. Não tô chamando o irmão de gordo não, viu? Não tô chamando. Mas olha só. Amém? Vem aqui, irmão Toninho. Posso ficar em pé, produção? Vai sair? Ou vai ter que meio... Amém? Irmão, eu não posso cumprimentar ele, vocês já sabem por quê, né? Irmão Toninho, é um prazer muito grande ter o irmão aqui. Muito feliz de saber o milagre que aconteceu na sua vida. Hoje nós tivemos esse privilégio, então pode vir aqui ao meio. E o irmão não vai precisar falar nada. O pastor Cláudio, vem aqui. O pastor Cláudio vai estar fazendo a oração aos enfermos, tá bom? Pega aí, a bênção aí está na sua mão, porque o Senhor está contigo, tá bom? Todos os enfermos, você que estiver enfermo agora, coloque a mão no seu coração, ajoelha, faça um ato de fé onde você está. Em nome de Jesus, receba do Senhor. Glória a Deus, a paz do Senhor a todos vocês que estão ligadinhos conosco, que você possa sentir a presença de Deus onde você estiver. O testemunho foi falado aqui, e aqui está o nosso irmão Toninho, que Deus curou a sua esposa. Então creia, onde você estiver, na sua casa, no serviço, aonde for, tenha certeza que o mesmo milagre que aconteceu na vida dele pode acontecer na sua vida também. Que o próprio Jesus lembrou o que Isaías disse, que ele levou as nossas enfermidades e as nossas doenças. Então nesse momento ele quer levar, ele quer tirar essa enfermidade, essa doença que te atrapalha, que te assola, que tira a sua paz. Então põe a mão na enfermidade,
Creia agora, pega um copo com água e creia em nome de Jesus que a cura, que o milagre vai acontecer na sua vida agora, em nome de Jesus. Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai, Senhor, nesse momento, Pai, entra nesse lar, entra nessa casa, toca agora, Pai, nessa pessoa, Senhor, Espírito Santo de Deus, da mesma maneira a qual estava desenganado dos médicos, teu servo, mas o Senhor veio e teve a interferência do céu. Pai, faça a interferência agora na vida dessa pessoa, dessa família agora, desse pai, dessa mãe, dessa pessoa que está desesperada agora, Pai. Oh Deus, em nome de Jesus, nós repreendemos todo mal, que sai em nome de Jesus. Alcance essa pessoa, Pai. Estenda as mãos agora, que essa pessoa possa sentir o teu toque agora, em nome de Jesus. Alcance essa pessoa, Senhor, que possa sentir, e que todo mal, toda enfermidade, toda doença seja repreendida em nome de Jesus, que sangue. E nós abençoamos você e toda a sua casa e toda a sua família, em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe e fique na paz do Senhor. Vamos para terminar. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saído, só parecia, porque nós temos um Deus. Aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Toma posse dessa bênção em nome de Jesus. Só parecia, porque você tem o Deus do impossível. Até semana que vem, se Deus assim permitir. Fiquem com Deus, na paz do Filho e do Espírito Santo. Amém.